O capítulo 1155 chegou e com ele somos introduzidos de verdade para um dos melhores personagens dessa obra. Uma lenda cuja silhueta estava sendo trabalhada há anos e agora finalmente esse personagem é palpável e como ele é foda. Mas antes disso temos essa capa colorida do Oda, né, que sempre vem em momentos mais comemorativos e tal, e elas sempre são carregadas de easter eggs e várias coisas que fornecem bastante combustível para muita teoria. Então vemos obviamente o Usopp em destaque aqui, e tem essa parada de Elbaf ser o arco do Usopp, aqui ele tá abraçando o Luffy, meio que curtindo e com medo de estar tão acima. Temos também o beta do Sanji sendo mogado pelo Sigma Jinbe, mas piadas à parte, vemos aqui uma caveira no roupão do Jinbe, e caveiras em One Piece sempre são representações de que algum personagem pode morrer. E nas últimas semanas ressurgiu teorias muito fortes dizendo que um personagem Chapéu de Palha iria morrer em Elbaf, e com isso aparecendo essas teorias se reacendem. Mas o que eu achei mais peculiar aqui foi esse pinguim com essa seta apontando diretamente para Zoro. Será que ele é o personagem que está marcado para morrer? Até porque todo aquele plot do ceifador de Wano ainda foi muito mal explicado, né? O Oda tem que dar alguma conclusão para o que foi aquele momento. E vemos aqui também que tem algo escrito na camiseta do Luffy, algo como ECK, né? Ao final da palavra, podendo ser Shebek com K no final, Beck, mas na verdade, falando de camisa... Opa, não te vi aí. Você notou, né? Que camisa linda que eu tô usando. Ah, você não sabe de onde vem? É da Insiders, é. A gente tá simplesmente falando de uma marca de roupa que em todos os seus produtos ela é anti-odor, não marca suor, ela desamassa quando você veste, você não precisa passar ela e ela não desbota, o que é o principal inimigo dessas roupas de anime vagabunda que você usa. Mas pra isso há remédio, a cura, que é aqui, ó, Insider, porra. E aí a gente fica nessa, né? Pô, ele tá fazendo uma propaganda e tal. Não deve ser tudo isso. Você já deve ter visto aí várias propagandas da Insider no YouTube e fala, não, essa marca aí não deve ser tudo isso. Galera, é o seguinte, os caras da Insider mandaram uma calça, né? Essa calça aqui que é de jogging, é uma calça pra você correr, fazer exercício e tal. E eu, quando recebi ela, fui vestir ela pra ver se cabia e tal, pra ver se tinha algum problema. E, cara, assim, como explicar? Parecia que eu tava pelado. Eu nunca vesti uma calça tão leve, tão confortável, e ao mesmo tempo que parecia que eu tava, né, voando, ainda assim eu tava aquecido nesse frio que tá fazendo, né? Ou seja, você deve estar pensando, cara, deve ser magia. Não, não, é tecnologia. Então vai lá no site da Insider, vê uma peça de roupa que você queira e use o cupom Inferno de Dante, tudo em caps lock, para você ter 15% de desconto na sua compra. Não dê bobeira e obrigado Insider por estar patrocinando esse vídeo. Começamos esse capítulo de onde o outro parou, com Loki falando para Rox que aqui realmente é Elbaf, mas o pai dele não está, e estranhando essas criaturas pequeninas e falando que é a primeira vez que ele vê seres humanos. E o Rox percebe que ele tá falando com o filho de Harold. Então Rox diz para Loki ligar para Harold e dizer que ele tá muito ferido e para ele voltar de sua expedição. E Loki fica puto com a ideia de Harold se mexer com ele estar ferido e também de receber ordens de um mero humano. Porém, enquanto o garoto gigante tá dando chilique, Rox se prepara com a sua espada, o famoso sabre de Shebek que deu nome ao barco do Barba Negra. E é dito que a técnica de espada de Rox era famosa por ser capaz de fazer tudo ao seu redor sair voando, como se fosse um bombardeio ou um gigante martelo. E sabendo que Loki é alguém que hoje em dia admira Shebek, ele, né, usa um martelo talvez para replicar o que Rox fazia. E a gente vê o Rox em uma posição muito parecida com o Kamosari do Roger. Será que essa habilidade sempre foi de Rox e não de Roger? Até porque a gente sabe que essa é uma técnica que dá para ser aprendida, só que é muito difícil, né? Só o Shanks conseguiu replicar. E se tratando de uma espada explosiva, será que isso é um pouco mais literal, como se ela tivesse uma Akuma no Mi da explosão na sua lâmina? E também tem uma coisa bem interessante nesse quadro aqui, na qual a técnica do Rox é descrito da mesma forma que a técnica do Mihawk, como uma técnica suprema. Como se o Rox fosse o melhor espadachim da sua era, assim como o Mihawk é da sua era. Isso foi uma parada comentada lá no react do capítulo que eu fiz no canal do Meet, o corte já deve estar no ar nesse momento. Então vai lá no canal dele ver esse vídeo depois desse vídeo, cara, não me abandona. E a gente vê que esse homem inescrupuloso simplesmente mete um ataque
ataque imbuído com o hack do rei no pequeno e já ferido Loki. Então ele diz que agora Loki se feriu gravemente e vai ter que ligar para o seu pai, mostrando esse jeito de ser que não é só livre, mas completamente caótico, né? É como se ele fosse tão forte que ele faz o que ele quiser. E então vemos o momento de fato onde Harald e Shebeck se conheceram pela primeira vez, que foi no Reverie de 8 anos atrás, ou seja, 56 anos atrás. A Terra Sagrada em polvorosa, falando que houve um sequestro de 5 reis e que isso foi feito por um homem robusto de vestes pretas. Quando a gente olha para reis de One Piece e as suas guardas reais, a gente não dá muita coisa, sabe? Mas é importante lembrar que os reis do Reverie são diferenciados. Se a gente vê o Rei Cobra, por exemplo, ele tinha Shaka e Peu, 2 usuários de Akuma no Mi, 2 pessoas extremamente treinadas. E se você pegar mais atrás ainda, né, quando a gente aprende sobre o recrutamento mundial, onde a marinha tirou vários guardas fodas de reinos para integrar a força, o Fugitora foi um deles. Ele era um guarda real antes de ser um marinheiro. Então calcule a força de Shebeck simplesmente para sequestrar 5 reis e conseguir se impor contra todas as suas guardas, 5 guardas reais. E então vamos para a Sala das Flores de Ymir, com essa figura sempre vendo essas peculiares borboletas, falando que vidas de meros reis não representam nenhuma ameaça para Mu. E essa figura, com a gente vendo a mão dela mais em evidência, dá pra ver que são traços bem mais finos, reforçando a teoria que Mu seria, né, uma mulher, ou pelo menos uma figura feminina ou androgenizada. Porém, no extremo dessa sala, um homem fala: "Pois é, eu imagino, mas por conta desses sequestros, a Terra Sagrada está em pânico." Como nós vemos o narrador falar que pela primeira e única vez na história, ocorreu um incidente sem precedentes. Uma certa pessoa invadiu a Sala das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. Com esse sendo um ato de poder talvez até mais impressionante do que ter matado um almirante. Com esse quadro icônico, a gente ganha muita, mas muita informação. Primeiramente, que Ymir tá junto com uma servente, que parece ser a mesma servente que ajuda Ymir quando o mesmo sente o haki de Joy Boy, cai no chão e tal. Com a gente sabendo no quadro ao lado que se trata de Gunko. Gunko é a servente de Ymir. É aparentemente uma serva pessoal desse deus. Com muita gente teorizando que poderia ser a mãe da Nami, coisa do tipo, mas é a Gunko, né? Tem a heterocromia característica dela. Ela só tá com o cabelo maior porque isso aí foi há 56 anos atrás. Mas também One Piece sofreu uma correção recentemente na qual diz que Gunko é da família Manmaier, que é uma família Tenryubito. Ela não é que nem como se fosse o Loki, que entraria para a Ordem dos Cavaleiros Sagrados sem fazer parte de uma família real e nobre. Mas ainda é muito esquisito bater o martelo de onde Gunko vem de fato, porque ela tem todo aquele passado com o Brook, parecendo ser uma pessoa de um reino do Mar Azul, né, da superfície, digamos assim. E eu tenho a minha teoria que ela foi sequestrada por Ymir por ser compatível a ele de alguma maneira. Talvez o sangue seja igual, talvez ela tenha alguma função hereditária na qual Ymir consegue possuí-la com mais facilidade, e por isso Ymir tirou ela do Mar Azul, digamos assim, e colocou na Terra Sagrada e simplesmente infiltrou ela na família Manmaier só pra provar que ela tinha sangue nobre e poderia andar entre eles. Porém, esse feito do Shebeck de chegar à Terra Sagrada sem ninguém saber como é muito grandioso, porque a gente sabe de algumas invasões que a Terra Sagrada sofreu, né? A gente sabe de Emeth há 200 anos atrás, a gente sabe de Fisher Tiger e Kuma, que ambos escalaram a Headline até chegar lá, a gente sabe do Exército Revolucionário, que chegaram lá ou infiltrados ou pelo Morley. Porém, há 2 personagens que invadiram esse lugar na qual a gente não sabe nenhuma pica de como eles conseguiram chegar lá de maneira completamente incógnita, sem chamar a atenção de ninguém. Que foram eles o próprio Rox de Shebeck e o outro é quem? Lafitte. Lafitte é de longe um dos meus personagens favoritos da obra pelo mistério que ele representa. Pra você que não lembra, Lafitte simplesmente entrou numa reunião de Shibukais na Terra Sagrada depois da derrota do Crocodile e disse para considerarem o nome Marshal de Teach como um candidato para a nova vaga. E detalhe, ele passou despercebido até mesmo para Dracule Mihawk, o homem com olhos de falcão que é dito ver tudo, e que inclusive tem olhos iguais a de Ymir. E Lafitte ser conectado à Barba Negra e Barba Negra ser filho de Shebeck fez algo até maior do que o Lafitte, porque ele conseguiu chegar na Sala das Flores, é bem sugestivo. Porque agora a gente sabe que a Sala das Flores fica nas
profundezas, ou seja, ela fica para dentro da headline. Quando a gente lembra de subterrâneos do Castelo Pangeia, obviamente a gente vai lembrar do chapéu de palha gigante naquela câmara criogênica. Ou seja, olha quanta coisa a gente consegue pegar com um único quadro que, ok, é icônico pra cacete. Nisso vemos o quadro de Mu se virando e aparentemente percebendo só agora que Shebeck está ali naquela sala. Dá pra traçar um paralelo muito interessante da mesma cena do Mihawk do Lafitte. E o narrador diz: o homem que era dito ser um admirador do Davy Jones, o mago, sabia que não conseguiria fazer mais nada naquela situação. Entretanto, ele deixou o seguinte recado. E essa figura arrebatadora encara Mu e diz: eu irei voltar para esse lugar. Essa talvez seja uma das sequências mais insanas que a gente viu nessa obra e é o que dá o gostinho da saga final, né? Ver quadros como esse mostra que o Oda tá paspica ao mesmo tempo que mostra que essa série infelizmente está acabando. Mas primeiramente vemos de novo, depois de muito tempo, o nome Davy Jones. Essa lenda do mar, o criador da Dave Back Fight, o homem que aparentemente controlou o Hashinosu em algum momento. E até hoje existem inúmeras teorias sobre esse cara e o nome dele ter voltado com certeza faz muita gente querer reviver tudo isso de novo. Eu pessoalmente sempre tive a teoria de que Davy Jones era um homem-peixe, talvez um dos primeiros homens-peixe, e ele teria uma ligação especial com ele dos homens-peixe que até poderia ser um bom pretexto dele ser o homem da cicatriz queimadura hoje em dia, até porque ele é um homem do barco completamente preto que mexe com o mar e blá blá blá, que combina com a lenda de Davy Jones, né? Apesar de que o holandês voador já foi apresentado na obra e pertence a um babaca. Mas sinceramente, sendo realista, eu acho um pouco difícil o Davy Jones voltar pra trama de maneira coerente. Se ele for um homem de cicatriz de queimadura, teria que ter uma excelente explicação. Eu acho que o Oda trouxe o nome dele de volta por causa de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Porém, simplesmente, Rox e Shebeck ter chego perante a Imu e ter literalmente mijado no tapete dele, sabendo que ele não poderia fazer nada contra ele, denotando que ele sabe o poder de Imu e sabe que lutar contra ele é inútil. Ele simplesmente dá esse recado que não é só foda, mas também extremamente enigmático. O que ele quer dizer que ele vai voltar pra lá? Será que ele tá falando que ele, Rox e Shebeck, vai voltar ou ele vai voltar de alguma outra maneira? Talvez por meio de seu filho. Na última análise eu deixei bem evidente que eu acredito muito na teoria de Rox e Shebeck ser o usuário da Yami Yami no Mi e essa fruta servir de um grande cemitério dos usuários antigos. Uma pegada meio one for all. Eu sei que é tosco, mas enfim. E o Barba Negra tinha uma completa fixação por essa fruta por um motivo e é capaz que Xebec estava se referindo aqui com alguma parte dele voltar para a Terra Sagrada e não ele de verdade. Essa cena mostra esse personagem como uma junção perfeita entre o Luffy e o Teach. Se Luffy é o Sol e Teach é a Lua, Xebec é o Eclipse. Porque ao mesmo tempo que ele é despirocado, corajoso e caótico para ficar na frente de Mu e falar essas palavras, ainda assim ele é inteligente o suficiente, tem um certo freio para saber que sair na mão com esse cara no momento vai afetar tudo. Ele não é tão emocional quanto o Luffy seria numa situação como essa. E essa temática de Xebec representar muito os dois é algo que se estende por todo o capítulo. É dito que obviamente esse incidente de Rox ter conversado com Imu nunca foi divulgado, porém outro intruso entrou na Terra Sagrada que faz com que os Tenryubitos fiquem todos, ui meu Deus, como ele é grande, eu quero ele de escravo como sempre, né, esses fios da égua. E então vemos de que eles estão falando de um gigante em chamas no meio da Terra Sagrada que acabou de ser descoberto, na qual ele está sendo culpado dos crimes de Shebeck, de ter sequestrado os reis, de ter matado o almirante, e a gente vê aqui que ele tá queimando, o que pode ser só uma representação que ele se fudeu para conseguir fugir, ou pode representar que algum cavaleiro sagrado, algum soldado da marinha tinha, né, a Mera no Mi, o que seria até algo legalzinho, mas eu não acho que eles iriam tão longe. Porém a gente sabe, né, que o Harold entrou no Reverie servindo de uma espécie de guarda real para um rei que iria participar do Reverie. Mas na verdade eu queria saber o quanto esse disfarce durou, né, das pessoas não relacionarem que ele é um rei de uma nação selvagem na perspectiva do governo mundial e começar a atacá-lo. De qualquer maneira, os
os dois fugitivos se encontram. Os caminhos se cruzam finalmente, com Harold dizendo que aquele homem é o culpado de tudo e Rox ficando surpreso de ver um gigante na Terra Sagrada. E então a forma dos dois se cumprimentarem é a forma dos piratas, e um grandioso clash de hack do rei, com Harold empunhando sua gigantesca espada e Sebek com seu característico sabre, mostrando na verdade a força do Harold perante a um homem que nem Sebek. Então vemos que a colisão entre esses dois varreu todo o vestígio de presença humana num raio de 2,5 km. Fez muito Teriobito voar, meu amigo. Isso é bastante interessante porque o Oda não costuma, dar essas dimensões geográficas, de falar essas coisas mais técnicas para ter essas noções espaciais. Mas é interessante que ele fez isso aqui para denotar o quão fortes os dois são. Depois de se cumprimentarem com esse clash, os dois se juntam e começam a fugir dessa merda desse lugar, com Harold perguntando para ele para que lado fica o Baf, e o Rox dizendo que se a gente sair vivo, bora se encontrar de novo. Mas nesse momento o Harold se taca do topo da Terra Sagrada, do topo da headline, e diz que não se mistura com bandidos. Então o narrador diz para nós que o almirante da marinha que Rox acabara de derrotar veio a falecer apesar de todos os esforços para salvá-lo. Devido à sucessão de crimes cometidos naquele dia, num piscar de olhos o nome infame de Rox bombou pelo mundo, causando um enorme choque. Com a gente vendo o que o texto dá a entender ser a primeira recompensa de Rox de Shebek, com ele já começando com certeza sendo uma das figuras mais procuradas. Talvez essa recompensa chegue a uns 3 bilhões de berries por aí. E também mostrando que a luta que ele teve com o almirante não foi de morte instantânea, ele não cortou a cabeça do cara, ele só oprimiu ele tanto que ele morreu por causa do sangramento, dos cortes, enfim. Mas a internet ficou maluca com esse cartaz de recompensa sendo praticamente igual à recompensa do Bug, é literalmente igual, é uma foto espelhada, é a mesma posição da mão, mesma língua, mesma cara, e a teoria de Rox ser pai de Bug nunca ficou tão forte. Eu acho sinceramente que isso é o Oda vendo essas teorias de Rox pai do Bug e ele quis brincar com todo mundo. Vamos parar um pouquinho com a emoção e pensar logicamente. Seria interessante Sebek ser pai do Bug, ou seja, o Bug seria no mínimo meio-irmão de Teach. Vocês realmente querem essa porra? Porque o Bug até pode ter características semelhantes com o Sebek, mas ele puxou muito o lado da mãe, não é verdade? Enquanto o Barba Negra, sem sacanagem nenhuma, parece que ele foi gerido só pelo Sebek, ele não tem nenhum traço da mãe dele. Então realmente, só se o Barba Negra tiver uma biologia meio esquisita e tal, uma parada meio Edward Weevil, que é o filho do Barba Branca, mas na verdade ele é um clone mal feito, a gente pode entrar nessa teoria de que Teach seria um clone mal feito do Sebek. Até porque eles são bem parecidos, mas o Teach é mais gordão, ele tem um corpo estranho, os dentes dele mudam, a personalidade dele muda. Se a gente ver por essa ótica, Teach parece um experimento meio fudido, meio fracassado. Porém eu acho que isso é ir um pouco longe demais, na minha opinião. E voltando à questão do almirante, eu vi que muita gente tá tentando conectar esse almirante sendo uma parte importante da vida do Akainu, do Sakazuki. Então se esse almirante fosse o pai do Akainu e morresse pro Sebek, ele nunca sequer teria conhecido o pai dele. E se a gente for ver na imagem do Akainu criança, ele é meio fudido, ele tá todo surrado, ele parece ser uma criança de um reino ou de uma cidade mais pobre, o que não combinaria com um cara filho de um almirante e com certeza receberia pensão da marinha, essas merdas do mundo de One Piece. Com o passar do tempo, o Sebek atacou um navio tributo abarrotado de imposto celestial a caminho da Terra Sagrada e depois ele simplesmente explodiu um portão da justiça. Você está vendo aí na imagem, a comparação de um barco grande da marinha com a porra de um portão da justiça. Esse cara quebrou essa merda. De qualquer maneira, ele juntou essa grana e caiu de cabeça na pirataria. Só agora esse filho da puta virou pirata. Vemos então que todos os passos do Rox eram contra a marinha ou o governo mundial, mas seu próximo passo foi desafiar um navio pirata, enquanto ele encara recompensas, que parece que a recompensa em evidência ali é a de Chique Leão Dourado. E então recebemos o seguinte texto: no mundo dos piratas existe desde os tempos imemoriais um jogo chamado Davy Back Fight. Por isso foi mencionado o nome Davy Jones lá atrás. Nessa disputa, duas tripulações se enfrentam em várias provas e o vencedor toma dos perdedores de seus companheiros, ou até a própria bandeira, sem a menor piedade. A gente vendo os cartazes de recompensa, dá pra ver ali que um deles é o do Barba Branca, e ele fazendo exatamente todas as etapas da Davy Back Fight, inclusive a luta de boxe icônica. Com a gente notando que realmente não dá pra
pular nenhum arco One Piece, até mesmo essa desgraça do arco do Fox. De qualquer maneira, Rox torceu esse jogo a seu favor, recrutando todo novato talentoso que ele encontrou. Mesmo sem estar sob qualquer bandeira, né, ele não era um bando pirata, ele só era um bando de vagabundo, esse cara chega em Elbaf. A gente vendo os caras que ele conseguiu reunir, que a gente já sabia, né, Stussy, Chique e Barba Branca. Então vamos para o castelo Aurust, né, o castelo da família real de Elbaf, com o Harold conversando com o Loki, falando para ele não se aventurar pelo submundo, que lá é muito perigoso, e o Loki não conseguiu acreditar que Harold realmente voltou para casa só porque ele estava ferido. Ele realmente fez o que o Zebek queria. Então vemos que Zebek e sua tripulação estão ali reunidos em um grande banquete nesse castelo. E Harold se pergunta o que ele está fazendo aqui. E Zebek dizendo que ele sentiu a falta dele. E então, numa apresentação bem icônica, agora dá pra ver o corpo inteiro dele, ele pede para Harold ser seu companheiro. O governo mundial não dá a mínima para você. Se junte a mim, caralho. Mas o Harold diz que não, eu quero ficar na maciota, eu quero mostrar pros caras que eu sou bom. E o Zebek fala, até a cadela do governo, filho da égua. E a gente vendo nesse momento, o Zebek tem uma postura bem Luffy, né, de chamar pessoas pra tripulação dele, mas de uma maneira um pouco mais maliciosa que a gente esperaria do Teach. Harold puto diz que Elbaf não é mais a mesma, não é aquela terra de guerreiros malucos. Mas Rox diz que a essência das pessoas nunca muda. E o sangue dele tá fervendo por batalhas. Então Harold vira ali pro Chique e fala, vocês aí, bando do Zebek, se vocês colaram com esse maluco, vocês vão se fuder bonito, hein? E nisso somos apresentados formalmente para todos os integrantes do bando do Zebek. Com um Chique, que atualmente é conhecido como o Fora da Lei, falando que se Zebek morrer não vai fazer diferença nenhuma. Eu tô pouco me fudendo. E não tem jeito, eu adoro o Chique. Depois, Miss Bucking, a ladra científica, diz que sim, ele é um homem perigoso, mas o plano dele é muito charmoso. E eu adorei essa fala, porque parece que os Piratas de Barba Negra estão seguindo o Teach pelo mesmo motivo. O plano dele, os objetivos que ele tem são muito chamativos pra gente simplesmente não colar nesse cara. Então somos apresentados para a primeira figura nova da tripulação do Rox, Don Marlon, que é uma referência ao Marlon Brando, que interpreta, né, o Vito Corleone, poderoso chefão. E ele é dito que ele é o chefão de uma gangue do West Blue. E a gente sabe que no West Blue tem as famosas 5 famílias do Oeste, que também é uma referência ao poderoso chefão. E ele diz aqui sobre Hashinosu e diz que ela é uma ilha-prisão de piratas. Lá são exilados os criminosos mais cruéis, gente que nem as prisões dos países conseguem segurar. E esse é um pedaço de lore interessantíssimo dessa ilha. Hashinosu com uma ilha-prisão, uma segunda Impel Down. E a gente ficou a pergunta, né, por que caralhos o governo fez uma segunda ilha-prisão? Será que Impel Down tava com superlotação, tava reformando, eles tiveram que improvisar? Vemos Edward Newgate, que ainda não era conhecido como Barba Branca, e muito menos o homem mais forte do mundo, dizendo que Hashinosu era inabitada e os criminosos que ficam lá só esperam pela morte. Então somos introduzidos a Ochoko, o guru dos piratas, que mais tarde seria o Alto Comodoro da Ilha Pirata. E pela sua aparência é seguro dizer que esse homem é pai de Caribou e Coribou, né? Ele é a perfeita junção dos dois personagens, e a gente sabe que ele caiu e perdeu seu comando no incidente de Rockport há 2 anos atrás, onde o Marshal de Teach roubou o comando dele. E talvez a gente veja esse momento acontecendo nos próximos capítulos. Mas ele diz que a ralé de Hashinosu sobreviveu e começou a se organizar. E finalmente o último membro, Ganzui, o pirata contrabandista, cujo cadáver a gente viu lá em Thriller Bark, né, o grande homem com aquela armadura, ele diz que eles conseguiram sobreviver porque eles descobriram uma veia de ouro na ilha. O submundo o ajudou e os condenados ficaram podres de rico. E quem ficou puto foi o governo, com ele tendo uma personalidade bem diferente do que eu acho que a maioria esperava. Nesse momento, o Zebek fala para Harold seu plano. Ele quer negociar o governo para tomar Hashinosu de volta para eles. Eles vão encher o bolso com o dinheiro do governo, mas na verdade eles não vão fazer nada disso. Eles vão dominar Hashinosu, se juntar aos criminosos de lá e transformar aquele lugar em um paraíso pirata. Então o Teach já foi engenheiro de obra pronta, né? Chegou lá e só mudou a gerência, mas o paraíso foi criado pelo seu pai. Zebek diz que esse será o prólogo da sua vida, né? Fazer a ilha de Hashinosu sua base. Ou seja, sequestrar 5 reis, matar o almirante, bater de frente com o Imu, nada disso faz parte do seu prólogo. Ele vai aniquilar a marinha, trazer a Terra Sagrada a ruínas e depois ele vai ser o rei do mundo. Essa é a sua ambição. Não existe
existe nesse mundo um poder que dure para sempre. Vamos, Harold, se a gente se juntar, seremos invencíveis. Com esse quadro ele sendo basicamente igual ao Barba Negra, na verdade, e é importante dizer que essa tatuagem que ele tem, né, no olho são 3 raios, que nem o número 3 sendo bastante presente na mítica do Barba Negra. Harold obviamente recusa, mas Loki, que estava ouvindo tudo aquilo, fica completamente inspirado com aquele discurso e começa então a admirar, idolatrar e respeitar Rox de Shebeck. Nesse momento ele percebeu que havia encontrado a salvação, e é por isso que ele recusou sem pensar 2 vezes os Cavaleiros Sagrados. Ele nem sequer pode mentir que ele vai se juntar com esses caras. E eu achei esse quadro muito interessante porque se a gente pensar em pessoas que inspiram essas novas gerações, a gente vai pensar em Shanks, em Luffy, em Roger, e em todo esse momento Xebec parecia ser aquela figura demoníaca, caralho, só destruo tudo à minha volta, mas ele também tem aquilo que é necessário para ser um rei, para ser um conquistador. E talvez ele seja o que mais mereça, porque apesar de ser uma figura completamente cinzenta, ainda assim todos estão do lado dele. 4 longos anos se passaram e o plano de Rox entrou em ação. Finalmente são criados os Piratas Rox há 44 anos atrás, que fariam o mundo tremer. Primeiramente, capítulo magnífico. Acho que a maioria já sabia que esse capítulo ia ser foda, mas eu acho que ele superou as expectativas de todo mundo. E é importante notar que o Rox demorou bastante até finalmente oficializar uma tripulação, né? Realmente ter uma Jolly Roger, ter um bando pirata e começar a operar pelos mares, não mais como um bando de salafrários. E eu me pergunto por que de esperar tanto. A gente tá falando aí de mais ou menos 10 anos onde ele só operou como um cara que em Dave Backfight, recrutava talentos, e tudo bem, ele queria tomar Hashinosu antes de proclamar pro mundo que era um grande pirata com uma grande tripulação. Isso mostra que esse é um cara com um plano de anos, uma pessoa extremamente organizada, e isso me lembra alguém, né? Lembra Marshall de Teach. Eu acho que o evento que a gente precisa ver, que vai definir muita coisa, que finalmente várias coisas serão explicadas, é o evento de God Valley. Porque os prêmios de God Valley eram frutas do diabo que aparentemente foram tiradas de Hashinosu e descrito como o tesouro da Ilha Pirata. E fica aquela dúvida, né? Como caralhos as pessoas conseguiram roubar esse tesouro de lá? Mas de qualquer maneira, a Jeannie expôs a localização de God Valley para todo mundo e o que estava acontecendo lá. E nesse momento, Xebec chega para recuperar os seus frutos. Muitas pessoas falaram junto com essa teoria dele ser pai do Bug, que o Bug estaria naqueles tesouros e o caralho, o Xebec foi lá pra salvar ele, mas dá pra ver que ele tava tipo animadão pra entrar nessa ilha e matar um monte de gente, ele não tava tipo desesperado, quero meu filho de volta. E nesse momento, Roger e companhia chegam na ilha para batalhar com o Xebec. O que dá a entender é que há 1 ano atrás, Xebec ganhou do Roger em um duelo e isso marcou ele e ele quer revanche, fortalecendo ainda mais a teoria que Roger herdou o Kamuzari do Xebec. E por causa do Roger ter ido naquela ilha, o Garp vai também. Ou seja, ela é uma história que é muito mal explicada nos dias de hoje, quando o Sengoku fala o que aconteceu, né? Que Garp e Roger se juntaram para ir contra o Xebec. Mas parece que não foi bem assim. Foi meio um conflito generalizado que juntou muitas pessoas, e eu acho que um paralelo grande desse é o incidente de Rockport, que talvez a gente revisite para saber o que o Teach fez com o Ochoko, porque os jornais retrataram o Kobe como um herói, assim como o Garp foi considerado o herói de God Valley, apesar que ambos não se consideram heróis por causa desses eventos, falando que isso é marmelada, isso é manipulação. O Lau conseguiu todos os corações que ele queria para ser Shichibukai nesse incidente, ao mesmo tempo que Teach conseguiu tirar o Ochoko da jogada por causa de toda essa confusão. Ou seja, são 2 eventos que envolvem 2 piratas e um marinheiro, onde o marinheiro é considerado herói, então com certeza a gente precisa desse flashback. Não sei se vai acontecer no próximo capítulo, afinal esse é o flashback do Loki e do Harold, e talvez ver God Valley nesse momento ia desviar muito do tema, mas com tudo que a gente tá vendo, eu tenho certeza que esse evento será explicado até o fim da obra. E vendo o Rox de Shebeck, muitos movimentos que ele faz, dá pra espelhar muito com o Barba Negra, que é o cara que tá tentando copiar ele. Toda a questão dele querer fazer Hashinosu uma ilha reconhecida pelo governo mundial pode ser só um golpe para ele usar o governo, assim como ele fez quando ele virou Shichibukai. Ele se tornou Shichibukai para ter acesso a Impel Down e pegar a galera de lá. Foi simplesmente para isso. Ele pode fazer a mesma coisa aqui, fazendo Hashinosu ser uma ilha reconhecida pelo governo. E outra coisa que a gente tá vendo recentemente é que a Terra Sagrada tá fudida pelos revolucionários e o Barba Negra já notou interesse em toda
toda essa situação e provavelmente vai fazer algo a respeito, provavelmente com o disfarce da Devon que tocou em Sandy Garcia Saturni. O quebra-cabeça está começando a fazer sentido por causa de Rox. Mais um capítulo maravilhoso para Leva. É como eu disse em todas as análises que eu tô fazendo até aqui, a saga final veio para ficar. Dinamismo, ação, revelação, mistério e muita, mas muita emoção. É muito foda ver essa lenda finalmente materializada na nossa frente e sendo muito mais daquilo que a gente esperava. Esse é um tipo de personagem que faz você voltar aos primórdios de One Piece, quando você via quando era criança, ficava animado com qualquer merda. Roxy Sherbeck é o tipo de personagem que faz você ficar batendo as pernas com ansiedade, vendo o que esse cara pode fazer e quantas teorias tá ligado a ele. O arco de Elbaf tá se criando para ser um dos melhores da obra, com certeza com um ritmo mais legal. E esse capítulo foi tão bom que você vê, caralho, meu irmão, vou ter que esperar 2 semanas para ver o próximo capítulo, mas tudo bem. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruce Varela, Rian Chaz, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Ryukake Amaguisco, De Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Rian Benedito, Ibura, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelke, Gabriel Zardo, Frostish, Emboca Xota, Saki, Uev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobinho, Devens, Eudi Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins, Gustavo Silva, Igor Viana, Caio Dutra e Salom, Irmãos Bonanza 2.0, Duplo Imbatível, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou Sabonês de Buraco do Peru, Worth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fanudante, Branco Júnior, Richard K, Kaique Alexandre, Estúdio Launcher e Pesadelo 515. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, inclusive chegamos a 90 membros, muitíssimo obrigado, vocês são fodas. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!